Olha, tem muita fake news rolando a respeito de como surgiu a dublagem no mundo e eu vou te contar neste vídeo como de fato tudo aconteceu. Aqui no canal do Dublatrônica eu falo tecnicamente sobre dublagem e lá no meu canal do Instagram eu faço reviews semanais sobre dublagem, então me segue lá e se inscreve aqui. Antes de te explicar como a dublagem começou, eu preciso dizer o que é dublagem. Pela definição do dicionário, dublagem é, interpretação mímica em que um ator ou um cantor sincroniza seus movimentos labiais a uma gravação prévia que está sendo reproduzida no momento da interpretação. Em resumo, precisa ter sincronia labial com uma imagem que está sendo reproduzida. Você está mimetizando uma emoção, mimetizando falas de acordo com a imagem que está sendo reproduzida. Então perceba que não necessariamente precisa ser em outra língua e não necessariamente precisa ser a mesma coisa. Ou seja, você pode dizer outras coisas e mesmo assim ser dublagem. E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra. Tá, mas como é que a gente chega na dublagem? Vamos pela ordem das invenções. A primeira coisa que a gente precisa é registrar o som, gravar o som. E isso só aconteceu pela primeira vez em 1877, quando Thomas Edison inventa o fonógrafo. Ele resolve criar um equipamento capaz de guardar o som. E ele faz isso com rolos de estanho, onde existe uma agulha e existe um cone, onde você fala e esse cone faz com que a agulha se movimente e registre o som. E da mesma maneira, ao você movimentar uma manivela que movimenta esse cilindro de estanho, esse cilindro de estanho consegue reproduzir na agulha um sinal capaz de ser reproduzido neste mesmo cone feito para a gravação. Então você tem um mesmo dispositivo que consegue gravar e reproduzir o som, que é o fonógrafo de Thomas Edison. Aí nós temos o começo do cinema em 1895, na verdade, com o cinematógrafo, né, sendo apresentado pelos irmãos Lumière na França, e esse cinematógrafo é o que daria origem ao cinema como nós o conhecemos. Em 1897, o inventor alemão Emil Berliner, que morava nos Estados Unidos, inventa o gramofone, que ao invés de utilizar cilindros para fazer a gravação do áudio, utilizava discos, como nós conhecemos hoje, só que ao invés de serem feitos de vinil, eles eram feitos de goma laca. E por serem feitos de goma laca, as trilhas não poderiam ser tão finas, as trilhas eram um pouco mais grossas, mais espessas, e os discos duravam um pouco menos. Goma laca, se você não sabe, é uma excreção de um inseto asiático. Aí lá em 1925, existe uma outra grande invenção feita pela Western Electric, que era uma subsidiária da Bell Labs, ambas as companhias focadas em desenvolvimento tecnológico e situadas em Nova York, já que ainda não existia Vale do Silício naquele tempo. A Western Electric desenvolveu um equipamento que conseguia transformar um som que saía de um microfone, né, um sinal elétrico, e gravá-lo num disco de goma laca. A Warner Brothers, o estúdio, né, fica sabendo dessa invenção e propõe a eles que eles desenvolvam um sistema capaz de fazer gravação de áudio em discos de goma laca, sincronizar essa gravação do áudio com películas de filme e reproduzir este áudio em salas de cinema gigantes, já que os cinemas naquele tempo comportavam milhares de pessoas. E até aquele momento não existia sonorização nos cinemas, porque os filmes eram mudos. Em 1925 também acontece uma outra coisa. A Warner Brothers compra um estúdio quase falido chamado Vitagraph, situado em Nova York. Aí, em 1926, a Western Electric apresenta para o mundo o sistema Vitaphone. Por que ele tem esse nome? Porque ele foi desenvolvido em parceria com a Warner Brothers nos estúdios que eram da Vitagraph. Inclusive, existe uma keynote, né, feita na época, que foi registrada com esse sistema, do próprio sistema Vitaphone, que eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma conferida se você quiser. Daí o que a Warner faz? A Warner pega essa keynote, pega um teaser dessa keynote e insere, né, no filme Dom Juan, de 1926, que é um filme mudo. Mas era só para mostrar ali a capacidade que viria a acontecer no cinema a partir do próximo ano, em 1927. Aí sim, em 6 de outubro de 1927, nós temos o primeiro filme falado da história que conta com muita coisa. Porque esse filme ele é um marco na história, não só por colocar pela primeira vez som no cinema, mas também por misturar ainda elementos de filme mudo. Ele é um filme que teve captação de som em estúdio e ele é um filme que tem cenas dubladas.
O Cantor de Jazz. Esse é o filme que tem a estreia da dublagem no mundo, em 6 de outubro de 1927, em Nova York. Nesse filme existem cenas cantadas, e essas cenas cantadas são captadas com som direto em estúdio. Mas em alguns momentos o ator Al Johnson começou a falar, interagir com os outros atores, e essas falas não ficaram muito boas na captação e tiveram que ser dubladas por ele mesmo depois de uma pós-produção. Aí, em 1928, Luzes de Nova York é o primeiro filme, sim, totalmente dublado. Todas as falas ali desse filme são dubladas para uma melhor qualidade da fala. Lembrando que até esse ponto toda a dublagem acontecia no mesmo idioma, do inglês para o inglês, usando o próprio ator para fazer a dublagem de si mesmo. Só em 1930, no filme Derelict, da Paramount Pictures, é que existe uma dublagem feita para outros idiomas. Tá, mas e qual que é a fake news que rola por aí, Emerson? A fake news que rola por aí é a seguinte: principalmente em sites brasileiros, existe uma citação em que fala que um tal de Edwin Hopkins e Jacob Carroll, em 1928, teriam feito pela primeira vez a dublagem no filme The Flyer. Eu não encontrei nenhum indício de que esse filme The Flyer existe, e tampouco encontrei informações a respeito de Edwin Hopkins e Jacob Carroll, supostamente franceses. Como eu tenho esse livro aqui, francês, chamado Le Doublage. Esse livro aqui não cita nenhum desses caras aí e cita, sim, o próprio sistema da Vitaphone como sendo o primeiro sistema de dublagem do mundo. E agora chove forte aqui. Chuva no microfone. Primeira parte. Então agora você já sabe, quando você ouvir alguém falando bobagem a respeito de quando a dublagem começou no mundo, você tem que dizer: tudo começou em 1927, no dia 6 de outubro, em Nova York, com o filme O Cantor de Jazz. O primeiro dublador da história foi Al Johnson, né? No filme O Cantor de Jazz, era ele o protagonista, e ele é um ator lituano que morava nos Estados Unidos. Então, se você gosta de dublagem, você tem muito a agradecer a Warner Brothers por conta de ter investido muito dinheiro para desenvolver esse sistema. Ela quase faliu ao fazer esse filme. E se você tem mais informações a respeito de como a dublagem começou no mundo, deixa um comentário aqui embaixo que todo mundo quer saber.